Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras segue focado na disputa do Mundial de Clubes. A equipe palmeirense já estreou em um empate sem gols contra o Porto, de Portugal. O time jogou muito bem e foi superior. No grupo A do Mundial de Clubes, o Alviverde Paulista está em terceiro lugar no critério de cartões amarelos. Todos os times têm apenas um ponto conquistado. Agora, o Verdão volta a campo na noite da próxima quinta-feira contra o Al Ahly do Egito em busca de seus 3 primeiros pontos na competição intercontinental. Após fazer um gol e ser eleito o melhor jogador em campo na partida Boca Juniors e Benfica, a torcida palmeirense relembrou a passagem de Merentiel no Verdão e chegou até a pedir seu retorno. Tragam o Merentiel de volta a Palmeiras. Que saudade do meu Merentiel. Foi um vacilo gigante a diretoria do Palmeiras ter liberado ele, declararam torcedores. Palmeiras ter dispensado Miguel Merentiel é um dos acontecimentos. O Palmeiras podia contratar esse Merentiel aí, comentaram outros palmeirenses. Uma situação que não foi esquecida pelos torcedores do Palestra e foi relembrada foi o fato de que o treinador Abel Ferreira preferiu ficar com os atacantes Rony e Flaco Lopes em vez do uruguaio Merentiel. Mas o Merentiel não servia para o Palmeiras. Quem prestava eram Rony e Flaco Lopes. O cara ainda teve chance de recuperá-lo de empréstimo, mas óbvio que a direção do clube aceitou uma venda por 2,5 milhões de euros porque o treinador quis, reclamou um torcedor. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Após o Futebol do Porto conseguiu... Teve um período de férias, não teve continuidade e este Palmeiras está a meio do campeonato. E isso fez a diferença. E aí, pessoal, como é bom presenciar um Mundial de Clubes. E eu te amo, Infantino, você é o maior que existe. Palmeiras fez um grande jogo contra o Porto, né? Colocou os caras na roda, mas botou um detalhe, um gol, né? Muito mais tempo em meio campo contrário, que agora, na última meia hora da partida, encostou praticamente o Futebol Clube do Porto à sua área. Mas na primeira parte, a equipa mais objetiva acabou por ser o Futebol Clube do Porto, que criou situações de gol. Que foi uma equipa que mesmo com o Palmeiras a tentar controlar o jogo, o Futebol Clube do Porto conseguiu ter essas oportunidades, mas depois na segunda parte, inexplicavelmente, quando o seu treinador mexe na equipa, empurra a equipa do Futebol Clube do Porto para trás. Ou seja, o Samu, a meu ver, passou completamente ao lado da partida, não conseguia segurar uma bola, perdeu quase todas as bolas em que tocou e acabou por jogar os 90 minutos, com o Namaz no banco, com o Gonçalo Borges, que muitas vezes o Futebol Clube do Porto na segunda parte estava quase a jogar em contra-ataque. Estes jogadores, se calhar, eram capazes de ser úteis à equipa. Acaba por tirar o Rodrigo Moura, que para mim era dos jogadores que estava a dar mais problemas à equipa do Palmeiras, ganhando faltas até à entrada da área e tudo, e acabou por sair. Gabi Veiga, pelo menos neste primeiro jogo, acabou por passar completamente ao lado da partida. É verdade que é o primeiro jogo do jogador, mas eu pensava que ele ia querer ter mais a bola em seu poder também, para mostrar algum serviço. Mas ali ao lado do Varela, acabou por passar um pouco ao lado da partida. E eu acho que quando chegamos ao final desta partida, acho que o Futebol Clube do Porto tem que estar agradado com este empate. Da maneira como foi o jogo, acho que tem que estar agradado com este empate, porque nos últimos 25 minutos, as substituições de Anselmi meteram o Futebol Clube do Porto praticamente todo para trás. Inclusivamente, ele fez uma coisa que eu até fiquei um bocado surpreendido, que foi mexer na defesa, quando eu achava que a defesa do Futebol Clube do Porto estava compacta e estava a jogar bem. O próprio João Mário estava a sair bem pela ala. Acho que o resultado 0-0 acaba por ser um bom resultado para o Futebol Clube do Porto, que agora tem todas as expectativas também de fazer melhor ainda perante o Inter Miami e o Al Ahly. Vítor, concordas? Quando mexeu na equipa, Martin Anselmi acabou por de alguma forma afetar aquilo que estava a ser a dinâmica do Futebol Clube do Porto? Boa noite a todos aí no estúdio. Sim, temos que concordar, só com uma diferença em relação àquilo que o Zé disse. Eu acho é que o Martin Anselmi percebeu aquilo que os brasileiros estavam a dizer, nos órgãos de comunicação social brasileiros, que o Futebol do Porto estava completamente esgotado fisicamente, perdeu o controle tático da partida, caiu e recuou no terreno, depois também queremos ouvir Rodolfo sobre isso, e a partir daí o Martin Anselmi agarrou-se claramente ao 0-0. Todas as substituições, com exceção a questão do Veiga pelo PP, acaba por ser uma compensação, mas com todo o respeito, o PP tem sido os piores jogadores do Futebol do Porto dos últimos meses. Portanto, foi uma surpresa enorme para mim ser o primeiro jogador a entrar. E depois, a partir daí, foi claramente agarrar-se ao 0-0 e com muito sofrimento, o Futebol do Porto conseguiu sair daqui com um empate.
e vivo neste Mundial. Tem 2 jogos que pode ganhar, o Al-Ahly é uma equipa incómoda, mas o Inter de Miami é uma equipa muito mais fraca do que aquilo parece, não vamos olhar para os nomes. Vou só dizer isto que é importante. O Futebol do Porto não jogava há um mês. O Futebol do Porto não jogava desde o dia 15 de maio, quando defrontou o Nacional, ganhou por 3-0. No período em que o Futebol do Porto esteve sem competir, o Palmeiras fez 5 jogos. Portanto, eu estava à espera até que o início da partida fosse o período mais difícil para o Futebol do Porto. O Futebol do Porto não tivesse ritmo, mas não. O Futebol do Porto entrou bem no jogo, parecia que tinha o jogo taticamente controlado. Com o decorrer da partida é que deixou completamente fugir esse controle. Portanto, eu não estava à espera que o Futebol do Porto quebrasse fisicamente como se claramente quebrou e, sobretudo, que os jogadores que entraram, Zé, também queria depois, pode dizer alguma coisa sobre isso, Mr. Otávio, sobretudo os jogadores que entraram, que foram jogadores para segurar o empate e serem defensivos, se tenham mostrado tão pouco agressivos. O Futebol do Porto não conseguiu subir a linha de pressão para afastar o Palmeiras da entrada da área e foi praticamente dar-se à morte e ao massacre. Por isso, Zé, que eu acho que ele meteu o Noyan Pérez, tira o João Mário e desviou o Martim Fernandes, Victor, para ter mais um jogador para o jogo aéreo. Mas repara numa coisa, o Futebol do Porto este ano, não é? E acho que somos unânimes em dizer isso, não mostrou a agressividade que nós víamos no Futebol do Porto nos últimos anos, que o Futebol do Porto sempre foi uma equipa agressiva sob o portador da bola, e este ano não o conseguiu ser. E contra o Palmeiras era decisivo, também conheces o Palmeiras, esse é o fator decisivo do Palmeiras, a agressividade e a intensidade. Depois de ter visto o jogo, eu acho que este 0-0 foi um bom resultado, depois da última meia hora que o Anselmi, eu acho que as substituições acabou por empurrar a equipa para trás. Rodolfo, mas antes do início deste jogo, tinha dito que achava que ia ser mais do mesmo. Foi mais do mesmo, na sua opinião? Não, num aspecto. Gostei do Futebol Clube do Porto sem bola. O Futebol Clube do Porto sem bola aproximou-se mais do Futebol Clube do Porto, da sua essência, do que é o Futebol Clube do Porto. Ou do que era o Futebol Clube do Porto. O que é que foi? Lutaram, correram, fizeram faltas, tentavam, portanto, unirem-se em momentos mais difíceis quando o Palmeiras estava com o controle do jogo e dentro da área do Futebol Clube do Porto e até no seu meio campo. E eu vi na realidade aquilo que já não via há muito tempo do Futebol Clube do Porto, todos a correrem, todos a lutarem, todos, portanto, a ser uma equipa com bola. Voltou a ser mais do mesmo, porque voltaram a errar muito espaço e o jogo começa logo com a bola vai do guarda-redes para um jogador do meio campo, penso que é o Varela. O Varela perde ali a bola. Sim. E é uma situação de golo e já não era a primeira vez que o Futebol Clube do Porto sofria um golo assim. Gostei porque o Futebol Clube do Porto foi diferente na minha perspectiva, sem bola. Sem bola foi uma equipa totalmente diferente da equipa que acabou o campeonato ou que jogou todo o campeonato. Com bola continuou a ter muitas dificuldades, foi um jogo até quesilento, foi um jogo não muito bonito de se ver. O Futebol Clube do Porto tentou, dentro do possível, chegar à área de contrária, mas as grandes oportunidades de golo, sem dúvida, pertenceram, portanto, ao Palmeiras. Dar os parabéns aqui ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, porque foi, na realidade, um grande substituto, fez lá 3 ou 4 defesas excepcionais e dizer que fiquei, portanto, contente com este empate, porque o Futebol Clube do Porto tem perspectivas de poder seguir em frente, que é isso que qualquer portista e qualquer português, porque aqui neste momento acho eu que também gostava e que o Benfica seguisse em frente, porque é Portugal e num campeonato destes penso que nós temos que ser portugueses. Portanto, Anselmo, na minha perspectiva, estás no caminho certo, sem bola. Com bola, com bola tens que meter os meninos a correr, a tabelar, a entrar, não perder tantas bolas, a ser diferente, a ser mais ratolas, porque fomos muito, muito ingênuos nos últimos 30 metros. Otávio, concorda? E já agora perguntar-lhe se acha que, tendo em conta aquilo que foi este jogo, o resultado acaba por ser justo ou não? Boa noite ao Vítor, que nos acompanha. Boa noite ao Vítor. Que veio reforçar a equipa. Um grande abraço para o Este jogo não fugiu nada, mesmo nada, àquilo que vaticinamos. E ficou demonstrado que, efetivamente, o Futebol Clube do Porto vem de um período em que os jogadores tiveram algumas férias e o Palmeiras vem
quase a meio do campeonato, rodado. E foi só necessário o jogo decorrendo e a superioridade normal e natural veio surgir pela maior capacidade física, ou se quisermos, pelo desgaste que o Futebol Clube do Porto foi obrigado para controlar também alguns períodos da primeira parte, também os teve. Mas foi notório que, efetivamente, este Palmeiras, nos últimos 20 minutos, 25 minutos, foi mais agressivo com bola, criou mais oportunidades, sujeitou o Futebol Clube do Porto a grande pressão, a sofrer, teve que sofrer muito, para chegar a um resultado que é o resultado ideal, se repararmos, uma classificação destas a 4, o primeiro jogo é importantíssimo. Não perder o primeiro jogo. O primeiro jogo, não perdendo, deixa-se aberto. Naturalmente, 4 equipas estão empatadas, com os mesmos resultados, não houve golos, o que é uma desolação. Não foi por falta de oportunidades, mas se faltou o Diogo, teve lá este que fez excelentes defesas, 3 ou 4 defesas de excelente categoria, e demonstrou claramente que o Futebol Clube do Porto está bem servido de guarda-redes. Não deixar, porém, de dizer que feito o Palmeiras, na parte final do jogo, foi mais pressionante, foi mais equipa, criou mais oportunidades, criou mais desequilíbrios, e só a grande capacidade de sofrimento do Futebol Clube do Porto conseguiu suprir essa superioridade que foi evidente. Mas, como lhe disse, a justificação principal, na minha opinião, é efetivamente o Futebol Clube do Porto teve um período de férias, não teve continuidade, e este Palmeiras está a meio do campeonato. E isso fez a diferença, principalmente nos últimos 20 minutos. Mas o resultado foi melhor do que a exibição. Ficar também aqui esta opinião do Otávio e, muito rapidamente, Vítor, concordas? Cláudio Ramos foi a figura de destaque do Futebol do Clube do Porto? Deu segurança, não foi por aí que a equipa tremeu. Uma outra situação nas saídas de bola que foi mais complicado, que o Palmeiras fazia uma pressão alta muito intensa. E depois várias coisas neste jogo que são interessantes, porque, por exemplo, Gabriel Veiga a jogar a interior esquerdo tem muito a ver, de facto, de Fábio Vieira ainda está na equipa, mas o Fábio Vieira é um jogador emprestado do Arsenal, a seguir ao Mundial vai à vida dele, portanto depois temos que ver como é que o Futebol do Porto quer aproveitar o Gabriel Veiga. E percebemos todos hoje porque é que o Futebol do Porto e André Vilas-Boas estavam mesmo de olho em Richard Rios, no médio colombiano da equipa do Palmeiras. Se houvesse dinheiro no futebol português... A partida. Se tivesse que ter tido um vencedor ontem, esse vencedor era o Palmeiras. Pelas chances que foram criadas, né? O Palmeiras assim, mostrou superioridade, e a sensação que eu fiquei foi que acho que a estreia, o adversário, o estádio, o ambiente, a atmosfera, tudo isso acabou pesando um pouco na hora de ter tranquilidade naquele momento de finalização. Acho que o Estevão perdeu o gol, esse lance que a gente está vendo aí, a defesa do goleiro, que é o goleiro reserva, inclusive. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, não é para se lamentar. Muito pelo contrário, é para olhar para o lado positivo de uma grande estreia no sentido de bola e corrigir, acho que essa tranquilidade na hora de finalizar. Acho que o Palmeiras fez uma bela partida contra o Porto e assim... Óbvio que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, poxa, o Porto em crise empatou com o Palmeiras que, né, poderia ter ganhado e tal, a superioridade do futebol brasileiro, jogadores melhores, né? Mas assim, eu prefiro ficar com a boa atuação do Palmeiras e acho que o ajuste que o Abel deve fazer para o próximo jogo com relação a essa tranquilidade na hora de você finalizar. O que faltou foi aquela pontinha de eficiência ali, né, no ataque, né? O Rios teve chance, o Murilo mandou uma bola na trave, o Estevão também. Foi um time que teve um bom comportamento em campo, que conseguiu pressionar, inclusive marcou alto o Porto, ali deixou o Porto em situações difíceis, especialmente no segundo tempo, né? Que os portugueses cansaram também, então o Palmeiras teve essa intensidade, apresentou essa intensidade no jogo. Mas faltou realmente esse detalhe de a bola entrar. E aí eu imagino, e você já está dizendo também, que é esse ajuste que Abel Ferreira vai fazer agora. Será que ele vai trocar alguma peça? Vitor Roque ontem foi titular.
não teve uma grande exibição, né? O Flaco não foi preterido ali, até porque era uma tendência natural mesmo. Você imagina algumas mudanças para essa próxima partida? E ele já teve ali, né? Já fez algumas mudanças. O Aníbal ganhou a vaga, né, do M. Aliás, fez uma grande partida. O Gustavo Gomes jogou demais. A zaga fez uma partidaça, né? O Murilo também. Também. Defensivamente, o time se portou muito bem. Também. O Everton fez boas defesas. O Palmeiras tem um time, tem uma base que é uma base que já vem jogando e que já vem atuando, principalmente na Libertadores, onde o time terminou com a melhor campanha. Não consigo imaginar o Abel fazendo grandes mudanças no time. Acho que ele já tem uma ideia, agora enfrenta um adversário que, óbvio, tem grandes estrelas e tal, mas a gente já viu que no jogo contra o Al-Ahly, o Inter Miami deixa muito espaço. Então é aí que é a hora que o Palmeiras pode fazer a diferença. Cuidar do ET ali na frente, óbvio, não deixar ele solto, porque de fato ele resolve. Mas eu vejo que é um jogo onde o Palmeiras pode vencer, enfim, vencer a sua primeira partida. Tá todo mundo com um ponto. Era o grupo que a gente imaginava. Aliás, ninguém fez gols, né? Tá todo mundo com 0-0. 0-0, 0-0, né? A gente imaginava um grupo com o Palmeiras saindo na frente, né? De repente, o palmeirense comemorou demais assim, o empate no primeiro jogo, né? Que foi no sábado, ainda o Inter Miami contra o Al-Ahly. E assim, tem muita coisa para acontecer. Se o Palmeiras não classificar em primeiro, tem totais chances de classificar em segundo. Mas é importante pegar a liderança por conta do cruzamento, né? Porque depois você pega o grupo de Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. E o PSG tá deixando todo mundo apavorado, então, né? Mas eu acho que golear na estreia o Atlético de Madrid 4-0, a liderança do grupo é importante. Mas eu acho que assim, quem vier ali vai ser complicado, né? Todo mundo, não tem pedreira. Não tem moleza, mesmo que vier o Botafogo. Sim. Se vier o Botafogo, esquece. É jogo difícil também. Com certeza. Então, assim, não tem molezinha. Acho que é melhor o Palmeiras classificar em primeiro, óbvio, porque aí não foge do confronto com o PSG. Mas, não sei, acho que o Palmeiras está tranquilo. Não é um momento, assim, para você achar que o Palmeiras é uma decepção, assim, logo de cara, sabe? Tem tudo para conseguir 2 vitórias nas 2 próximas partidas, né? Contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami. O Al-Ahly acho que até um confronto mais complicado, mas o Palmeiras é superior. E o Inter Miami se mostrou muito frágil nesse primeiro jogo. No segundo tempo ali cresceu. O Messi, claro, é o Messi, segue sendo um ET, mas é um time que demonstra muitas fragilidades. Então o Palmeiras tem tudo para conquistar essa vitória. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da partida de ontem? Conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Então, Abel Ferreira, e ele fala, né, durante a coletiva dele, do orgulho que ele sentiu do time pelo que apresentou em campo, mas, claro, um pouco de lamentação também por não ter conseguido a vitória. A gente já falava aqui, né, o quanto esse jogo seria importante para ele, não só pelo coletivo, porque ele quer ver o Palmeiras indo longe, isso é óbvio, mas também porque ele estava enfrentando um time do país dele, era um jogo que seria muito visto ali em Portugal, então teve esse ponto também. Imagino que ele saiu satisfeito, até pelo que ele falou, Hernan. Assim, o Abel não teria motivo para estar insatisfeito com o que o Palmeiras apresentou. E até o que o Palmeiras fez contra um Porto, que, na minha visão, jogou também uma boa partida. Né? É um trabalho que está sendo desenvolvido, é um trabalho teoricamente novo. Martin Anselmi é um treinador que me parece ser muito bom treinador. Conheço pouco do trabalho dele, mas andei lendo muita coisa assim ultimamente, até por esse jogo contra o Palmeiras, no caso do Porto, e é um técnico promissor nos trabalhos, é um trabalho que está começando, mas assim, achei que o Porto também atacou, também teve chance de fazer gols. Teve o mérito da defesa do Palmeiras em muitas jogadas ali do Porto, e principalmente defesas do Everton, corte da zaga, a zaga neutralizando. O Porto também se abriu ou se atirou
para vencer a partida. Foi um jogo aberto, foi um jogo legal. De fato, se tivesse sido 1-1, eu ia ficar mais satisfeito, né? Mas esse 0-0 prova que os dois times têm chance de classificação nesse grupo aí. E tanto que o goleiro do Porto, né, foi um destaque, ele que nem é o titular, porque o titular é da seleção portuguesa, foi campeão da Liga das Nações, inclusive, sendo o herói, mas ainda assim, né, ele sendo reserva, teve essa oportunidade e fez toda a diferença na partida. Temos o Everton também falando sobre o jogo, sobre o empate, sobre a torcida. Sem dúvida, a gente tem acesso a tudo, né? Todo mundo aqui tem rede social e acompanha e fica feliz, porque não é um momento especial só para nós jogadores, mas para toda a torcida também. E eles mostraram que vão nos apoiar, onde o Palmeiras vai jogar, eles estão juntos. E hoje, realmente, a gente chegou, quando entrou em campo para aquecer, sentiu um clima muito brasileiro, muito de Allianz Parque, daquilo que a gente está acostumado, e agradece muito ao torcedor. Acho que o Abel já falou muitas vezes o quanto é importante a gente ressaltar isso também, quando a gente joga junto, quando nós estamos juntos numa só força, num só propósito, tudo tende a fluir, né, de forma mais natural e que as coisas têm mais chance de dar certo. E hoje acho que foi por detalhes, acho que o torcedor fez a parte dele fora de campo, nós fizemos a nossa, buscamos até o fim, competimos como tem que ser como Palmeiras, jogar como Palmeiras. Infelizmente o gol não veio, acho que foi esse o único detalhe que faltou para hoje, mas que a gente possa ajustar bem para que quinta-feira esse gol possa sair e a gente possa sair com a vitória. Então tá aí, né, o Everton falando sobre esse resultado de ontem, ele também fala em alguns momentos sobre a torcida. A Yara tá de volta, gente? Me avisa aqui. Então, estou colocando. O cachorro-quente ainda não terminou. Ela pediu o segundo. Ela pediu o segundo. Gente, ela já comeu cachorro-quente, ela pode participar daquelas disputas de quem come mais cachorro-quente, sabe? Aquilo não, aquilo é muito ruim. Yara já mandou ver o gente, é maravilhoso o cachorro-quente, tá? Mas assim, não dá, senão tem que correr 3 horas no Central Park, Renan. Vou precisar de você aqui. Mas escutei vocês falando, né, no jogo do Palmeiras, o torcedor saiu um pouco irritado com o Maurício, tá? A gente até gravou para o UOL falando isso, e as oportunidades de finalização que ficaram faltando. Então essa foi a bronca do torcedor palmeirense de uma forma geral. Eles gostaram do desempenho em campo, de como foi, né, a proposta de jogo do Palmeiras. Falaram muito do goleiro, né, que querendo ou não, ficaram naquela expectativa de ter um goleiro reserva e de repente o reserva fechou o gol e defendeu tudo. Mas o Palmeiras muito elogiado por aqui, uma torcida que não parou de cantá-lo o tempo inteiro. Não sei se pela transmissão deu para acompanhar, mas os palmeirenses cantaram o tempo inteirinho, sabe? Aquela energia que o torcedor consegue empurrar o time, os familiares, né? Muitos vieram para os Estados Unidos para acompanhar e dando aquela força mesmo, né? As mulheres, esposas, indo ao hotel um dia antes, né? Para se despedir, para dar aquele alô, aquela força. Então o palmeirense chamou. Eu confesso que eu escutei o português do Brasil no estádio. O português de Portugal ficou para outro dia. Mas uma partida muito disputada e agora a gente tem o Al-Ahly. O torcedor palmeirense, de uma maneira geral, vindo para cá com os 3 jogos. E aí com aquela possibilidade de passagem de remarcação. Se o time passa, aí muda tudo. Os planos são outros. Liga para o chefe e fala, olha, vou ficar por aqui. A gente está vendo imagens também de um dia antes da concentração dos palmeirenses na Times Square, que foi maravilhosa, uma energia surreal, né? Inclusive foi um pouquinho antes dos torcedores do Esperança. Então, é aquele adversário, lembrando que o Esperança é o adversário do Flamengo na primeira partida. Então, ficaram naquele duelo, né? Um duelando com o outro. No final, eles se descobriram e se abraçaram, se uniram contra o Flamengo ali na Times Square. Mas uma festa linda, que o palmeirense cantou, se uniu. Eu estou impressionada, contar para vocês, o número de palmeirenses que a gente vê de forma aleatória, andando pela rua, passeando com a família. O palmeirense, de fato, abraçou esse Mundial e está vindo com muita expectativa, Lu. Chama muita atenção. No estádio, né? Aliás, estádio cheio, 46 mil pessoas presentes. É um bom número, né? É um número positivo. E também nas ruas, né? Yara conversou com torcedores ali. A gente viu na Times Square também a grande festa que a torcida palmeirense fez. Estamos Verdão aí, fazendo valer sua presença no Mundial de Clubes. Yara, querida, obrigada. Digeriu bem o cachorro-quente aí? Tá tudo certo?
Olha, eu tô pensando qual é o restaurante que eu vou agora almoçar, porque mais tarde eu vou no barco com os torcedores do Fluminense. Eu vou sentir o clima do torcedor do Flusão. Então eu preciso estar com aquela barriga cheia, porque são 6 horas de barco lá na Estátua da Liberdade. Vamos ver o que vai acontecer, amanhã eu conto pra vocês. Não, ela não olhou pra mim assim, abismado. Ela vai almoçar? Como que ela vai almoçar Acabou de comer o cachorro-quente, já vai almoçar. Um hot dog, você consegue, só com um hot dog de nada, uma mostardinha, ficar o dia inteiro? Essa é mineira, filho, vive em volta da mesa, tá doido, respeita. A mesa farta, né, Lu? Aquele cafezinho que tem bolo, broa, pão de queijo, a gente gosta de fartura. Se deixar, a gente come o dia inteiro, é verdade. Yara, querida, obrigada, bom trabalho, viu? A gente espera aqui todo dia no De Primeira. Beijo, boa cobertura. Beijo, tchau. Vamos para mais um rápido intervalo agora no De Primeira no canal O, mas a gente segue aqui no YouTube, tá? E a gente volta para falar, claro, mais sobre o Mundial de Clubes. Tem Palmeiras ainda, tem Botafogo e tem Mercado da Bola, tá? Tá achando que tá parado? Tá não. Ó, André Hernan vai trazer as boas novas pra gente. As boas. Opa. Então vamos pro break. Ainda tô me adequando aqui a esse novo estúdio, ainda tô me organizando novo por estúdio, aqui. Novo velho estúdio. Novo velho estúdio, é um posicionamento diferente. Aliás, pessoal, vocês falaram aqui, eu acabei me perdendo aqui dos comentários de vocês sobre o estúdio. Mas eu vi um que falou que está muito bonito, então obrigada. Ah, é? Teve isso? Teve isso. É uma mudança de layout, isso, dá para dizer assim. Layout. Deixa eu pedir mais likes aqui para vocês. Deixem likes, podemos aumentar aqui os nossos likes. Vou registrar as participações de vocês por aqui e na volta a gente fala mais sobre o Botafogo e também sobre o Palmeiras. Alex Marcelo, Maurício Vilas Boas. Honestamente, uns 10 clubes da Série A venceriam o Porto. Não pegava G6 no Brasileirão. O Porto não pega G6 no Brasileiro? Não pega G6 no Brasileiro. Mas, de alguma forma, esse jogo mostra que os brasileiros que são top estão, ao menos na primeira é óbvio que não, né? Na segunda para a terceira prateleira da Europa. Eu acho que é muito relativo a gente falar isso. Eu não gosto muito dessa comparação de tipo, se o Flamengo jogasse a Premier League, em que lugar ficaria? Porque não joga, nunca vai jogar. Aliás, o Boto falou isso, né? Falou que ia brigar nas primeiras posições. Então, mas é porque aí não tem como, porque não dá. As oscilações que os times têm lá não são as mesmas que os times têm aqui. Os problemas que os times têm lá não são os mesmos problemas que os times têm aqui. Aqui não tem problema de gramado, aqui não tem problema de calendário, lá, né, no caso, não tem problema de gramado, problema de calendário. Lá os times contratam, lá não tem série de lesões que o cara não tem como repor, lá tem elencos mais completos. Então, assim, a moeda dos caras vale 7, estou falando em relação à Premier League, lá libras é 7-1. Então, assim, não dá para você mensurar. O Flamengo aqui nada de braçada na questão financeira porque é um time organizado, contrata os melhores jogadores, sim. Mas é porque é uma organização dentro do futebol brasileiro. Você falar que o Liverpool lá é organizado e o Nottingham Forest não é. Por isso que um foi campeão e o outro ficou fora ficou ali no limite da Champions, não classificou na Champions. Ou propriamente o Chelsea que está voltando agora. Não dá para falar que um é organizado, o outro não dá e que aqui o Liverpool jogaria a Série B e ganharia com o pé nas costas, ou jogaria a Série A e ganharia com o pé nas costas. É um time muito superior ao do Porto e eu tenho dito aqui que esse Mundial vai colocar os pingos nos is, ou seja, você vai entender por que o PSG é tão bom e como é que você, quando é o Palmeiras, caso enfrente o PSG, tenha que jogar. Algo que o Abel Ferreira saberá fazer como poucos no mundo. Você vai entender também que Chelsea, Tottenham, Manchester United, eles são todos piores do que o Palmeiras e do que o Flamengo. E você vai entender isso ao longo desta competição. Vai entender mais. O Campeonato Português, que o Abel Ferreira até então decantava em prosa e verso, não é um campeonato de 3, é um campeonato de 3 medianos e 17 fraquíssimos. Essa é a realidade de Portugal hoje em relação ao futebol do Campeonato Brasileiro. 3 medianos, Benfica,
Porto e Sporting e 17 fraquíssimos. Basta você pegar a relação de nomes que atuam nesse campeonato português e os salários pagos para todos aqueles que atuam nessas 3 melhores equipes do futebol de Portugal e compare com os salários do Abel, compare com os salários do Dudu, que joga hoje no Atlético Mineiro, compare com o salário do Memphis Depay e você vai ver uma discrepância gigantesca. Por quê? Porque essa é a realidade do futebol de Portugal em relação ao futebol brasileiro. Um futebol que até então parecia ser decantado em prosa e verso, mas que faz parte de uma realidade inferior à do futebol brasileiro. E aí, meu caro Nicola, depois desta realidade sendo confirmada, pelo menos por parte do Benfica e do Porto, a gente começa a entender que a Europa não é tão boa assim. Não, discordo para começar, só para variar, né? A gente está falando de Portugal, um país que está bem distante das principais ligas do futebol europeu. Há quem garanta, inclusive, que o futebol português está abaixo do brasileiro e eu concordo. Você chegou a dizer algo parecido, né? Antes do jogo, eu até fiz a comparação das condições financeiras. Quem é mais rico, o Palmeiras ou o Porto? E é legal trazer esses números para vocês. O Porto arrecadou 400 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, somando todas as receitas. Se a gente excluir vendas de atletas, a diferença é de 370 milhões de reais. Mas isso tem muito a ver com a moeda do euro, que vale muito mais do que o real, e também com o fato de o Porto ter disputado Champions com capacidade de faturamento muito maior do que Libertadores da América. Folhas salariais bem parecidas, algo na casa dos 25 milhões de reais para os dois times. Mas dentro de campo, o Palmeiras é melhor. E isso ficou claro para mim, especialmente quando o Abel pôde fazer mexidas no segundo tempo. Porto fisicamente caindo e quem saía do banco não resolvia os problemas. No caso do Palmeiras, com as entradas do Alan, do Rafael Veiga e do Paulinho, o Palmeiras melhorou, amassou o adversário, mas precisava ter transformado toda essa superioridade em gol. Porque você está decantando aqui, os brasileiros, o Palmeiras amassou, mas empatou, não levou vantagem. Então, que sirva de lição até para as próximas partidas. O Palmeiras foi muito superior, mas não transformou essa superioridade em gol. Agora, Ana, tem uma coisa que é fato, tá certo, não transformou essa superioridade em gol, mas foi superior e o Palmeiras nunca correu o risco de perder a partida. Sim, isso sem dúvida. Foi uma bela apresentação do Palmeiras na sua estreia. Eu, particularmente, gostei muito. Acho que foi uma belíssima resposta para a imprensa portuguesa, que fez muita piada, muito meme, né, brincando do duelo dos portugueses com os brasileiros. Eu acho que esse é um ponto importante. E foi uma pena, eu acho que a palavra é essa, uma pena a bola não ter entrado. Então, acho que esse é um ponto de atenção que o Abel vai ter que ter agora para os próximos jogos, porque criou bastante. E diga-se de passagem que o goleiro Cláudio Ramos, reserva do Diego Costa, menino, como defendeu. Como fez milagre. Começou ontem com uma lambança logo nos primeiros 2 minutos, uma saída de bola que eu falei, meu Deus, esse cara é o presente dos sonhos. Mas se redimiu, porque o que ele defendeu, e eu estou com o Nicola. Primeiro eu quero dar um destaque para o Felipe Anderson, acho que jogou muito ali na lateral esquerda, até porque era onde o Porto estava atacando e ele estava se sobressaindo. Esse jogador também, o ponteiro do Porto, o Mora, joga bem, né? Esse menino joga demais, joga demais. E joga fora da curva, então ele deu muito trabalho para o Felipe Anderson, que, na minha ótica, deu conta do recado. E depois, com as substituições, com a entrada do Veiga, que se melhorou a qualidade, do Alan, do Paulinho, o Palmeiras massacrou, como foi muito bem dito pelo Nicola, agora faltou o gol. Diferente do jogo de hoje, né? A gente está vendo a escola portuguesa com a escola sul-americana. Aí você vê o Boca Juniors jogar com o Benfica. O Benfica começou o jogo sufocando. O Boca precisou somente de 2 bolas para colocar a bola na rede. Eu acho que é isso que está faltando para o Palmeiras, ser mais efetivo, eficaz no seu ataque. Não, a palavra eficiência é a palavra de ordem, mas é fato. Quando você sabe o teu tamanho, o time do Benfica é muito melhor. Mas infinitamente melhor do que o time do Boca. Então, você tem um treinador que... Um empate movimentado com o Porto, né? O Palmeiras começa a preparação para o compromisso diante do Al Ahly. A partida acontece na quinta-feira, no MetLife Stadium. O Al Ahly empatou com o Inter Miami. Assim, todos do Grupo A contam com 1 ponto. O Mundial de Clubes se destaca por ser uma competição com times de todos os continentes. Isso gera confrontos que em uma tradicional torneio não acontecem. Durante a entrevista à ESPN, Khaled Mortagi, vice-presidente do Al Ahly, falou sobre a partida que acontecerá diante do Palmeiras, mas destacou que é mais complicado jogar contra os times da Europa do que do Brasil.
Acredito que nossa comissão técnica e nossos jogadores conheçam muito o Palmeiras. Eu sou um dos maiores fãs da seleção brasileira, desde os tempos de Sócrates, Bebeto, Romário. O futebol brasileiro é arte, sempre acompanhamos de perto, mas acreditamos que é mais fácil enfrentar times do Brasil do que da Europa por causa da nossa filosofia e da nossa maneira de jogar, afirmou Khaled Mortagui. Ainda na entrevista à ESPN, o dirigente também disse que acompanha a principal competição nacional. Adoro assistir jogos do Campeonato Brasileiro porque é possível enxergar os dribles e o talento dos jogadores, mas o jogo é mais próximo ao que jogamos aqui. O desempenho do Alviverde contra o Porto agradou boa parte. Entretanto, faltou balançar as redes. Oportunidades não faltaram. Dessa maneira, nos Estados Unidos, o elenco de Abel Ferreira já iniciou a preparação visando a segunda rodada do Mundial de Clubes. De acordo com informação divulgada pelo GE, os titulares da primeira partida ficaram na parte interna do hotel em que o clube está hospedado. Paulinho priorizou um trabalho regenerativo. Comissão técnica trata com cautela a condição física do atacante. E você, torcedor? O que achou da declaração de Khaled Mortagui sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.